Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de culto da Igreja Batista da Esperança. Que o Deus de amor, de graça e de misericórdia continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e de todos os seus queridos. Hoje, dia 11 de outubro de 2020, seguimos realizando este momento e, paralelamente, um culto presencial, com a participação dos irmãos que ali têm podido estar conosco, sempre obedecendo às restrições impostas por este momento de pandemia. Nós assim seguimos fazendo até que tenhamos as condições e a oportunidade de realizar os nossos cultos em transmissão ao vivo. Não me canso de insistir com vocês, no sentido de que juntos nós estejamos atentos à realidade daqueles nossos queridos, familiares, parentes, irmãos da igreja, conhecidos, amigos nossos de nossa comunidade que estão vivenciando tempos difíceis. Temos queridos nossos lutando com graves enfermidades. Temos famílias enlutadas. Temos também muitos queridos nossos vivendo grandes tribulações. E é preciso que nós estejamos atentos a essas realidades e que estejamos juntos em oração, intercedendo diante do nosso Deus pela vida, pela família de cada um desses que fazem parte de nossa vida, que fazem parte da nossa história. Sigam, portanto, queridos, atentos não só às suas próprias realidades e necessidades, mas também às realidades e necessidades daqueles que estão à sua volta. É isso que o Senhor espera de nós como povo dele, atentos em oração e também buscando agir em favor desses, no sentido de que naquilo que estiver ao nosso alcance, possamos suprir também as suas necessidades. Hoje, em nosso culto aqui, nós temos como ênfase missões nacionais. Precisamos continuar, queridos, com os nossos olhos voltados, com os nossos pensamentos, com os nossos corações atentos àquilo que Deus tem realizado em toda a parte, por meio dos nossos missionários. Hoje nós estamos enfocando missões nacionais, estamos em plena campanha de missões nacionais, na expectativa, no desejo de que você esteja com o seu coração engajado neste projeto de Deus, que é o de fazer o nome de Jesus conhecido a todas as pessoas. E neste momento, nossa ênfase é o nosso país, para que o nosso povo conheça o Senhor Jesus como o único Salvador de sua vida, como o único que pode transformar a realidade das pessoas, a realidade das famílias, a realidade da sociedade e também do nosso país. Sigamos, queridos, fazendo o nosso melhor neste propósito.
gratificante, meus queridos, minhas queridas, que mesmo neste tempo difícil que nós estamos vivendo, muitos de vocês têm manifesto a sua fidelidade, o seu amor ao Senhor e à sua igreja, cumprindo aquele compromisso relacionado à manutenção do trabalho. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que assim tem feito, que assim tem compreendido, que assim tem agido. Que o Deus de toda a graça continue cuidando de vocês e de todos os seus queridos, suprindo sempre cada uma de suas necessidades, conforme é a promessa do Senhor em sua palavra. Campanha de Missões Nacionais 2020. Tema: Porque Ele me amou. Divisa: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, pela noite que nos deste, Deus. Obrigada por essa manhã, Deus. Obrigada, Deus, por esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, Deus. Pai amado, eu venho nesse momento, Deus, te pedir, Pai, em favor das pessoas que estão enfermas, Deus. Te pedir por aqueles, ó Deus, que estão enlutados, Deus, que o Senhor possa estar levando consolo para cada um deles, ó Deus. Te peço, Deus, nessa manhã, ó Deus, pela vida daqueles, ó Deus, que estão enfrentando problemas, ó Deus, aqueles que estão internados, ó Pai, nos hospitais, o Senhor possa estar levando a cura, ó Deus, para cada um, conforme a tua vontade, ó Deus. Peço pela vida, Deus, da nossa igreja, Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada família, Deus, cada membro, Deus, abençoando os pastores, Deus, dando a eles sabedoria, Deus, para que eles possam estar conduzindo, Deus, o rebanho que o Senhor tem colocado em suas mãos, Deus. Te peço pelas congregações, Deus, do Alpestamar, de Lindenberg, Deus, o Senhor possa estar à frente de tudo, ó Deus. Te peço, Deus, pelas pessoas, ó Deus, que estão necessitando, Deus, de ajuda, que o Senhor possa também estar socorrendo a cada um, ó Deus. Te peço por esse culto, Deus, que o Senhor possa estar abençoando o mensageiro, Deus, dessa manhã, que ele possa, Senhor amado, ser abençoado, Deus, por Ti, ó Pai, que ele venha falar, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Deus, que venha servir, Deus, de alerta para nós, Deus, para que nós possamos, Deus, nos firmar mais no Senhor, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor esteja aumentando a nossa fé em Ti a cada dia, meu Deus, nesses tempos difíceis que estão vivendo. Te peço perdão, Deus, por tudo. Te peço que o Senhor esteja conosco todos os dias. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém, Senhor Deus. Incondicional é o amor de Deus por nós. Por isso a nossa alma canta em adoração. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Salmo 63, 3. Olá! Vamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje? Acompanhem com a gente. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Louvem o Senhor, pois Ele é bom. Cantem louvores ao teu nome, pois é nome amável. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém. Lua sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como andar. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor.
Missões é o resultado do amor de Deus em nós. Levar amor, compaixão e promover transformação de vidas, porque somos novas criaturas para amar e servir a Deus e ao próximo. Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. Na ministração da mensagem de hoje, nós temos a participação do nosso missionário Cirino Refosco. Ele já esteve em nossa igreja há tempos atrás. Esse nosso querido irmão é envolvido no ministério de plantação de igrejas desde 1985. São 35 anos de dedicação a este ministério. E atualmente ele tem como função a coordenação deste ministério, do Ministério de Plantação de Igrejas na região Nordeste. Vamos acompanhar esse nosso querido irmão com a nossa atenção neste momento. Olá, queridos irmãos que fazem a Igreja Batista da Esperança em Bela Aurora, Cariacica, Espírito Santo. Uma alegria muito grande estar com vocês e estamos aqui agradecidos a Deus pela vida de cada um de vocês que são membros desta igreja e que sustentam o trabalho missionário através das orações e também financeiramente. Nós temos a alegria de estar no campo missionário há quase 36 anos, servindo a Deus, representando os irmãos aqui nessa região do Nordeste. Eu e minha esposa Regina chegamos no sertão da Paraíba em fevereiro de 1985. Trabalhamos por 16 anos plantando igrejas numa região chamada Vale do Piancó, Alto Sertão Paraibano, onde temos hoje 22 igrejas e congregações. Louvamos a Deus pelo desenvolvimento do trabalho naquela região. Depois trabalhamos mais 10 anos coordenando o trabalho missionário da Paraíba até o Maranhão. Aqui atuamos com um número enorme de missionários, plantando igrejas em todos esses estados. E nós temos louvado a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito nessa região. Depois, além de estar coordenando o trabalho missionário aqui no Nordeste, na parte superior, também plantamos igreja aqui em João Pessoa. Plantamos no bairro João Agripino, a primeira igreja batista desse bairro, que hoje já tem 2 filhas. Uma filha no bairro Jardim Esther, já organizada oficialmente, que tem uma congregação lá no Jardim Mangueira, e outra igreja que foi organizada no bairro de Mangabeira 8, também já oficialmente organizada. E ainda temos uma congregação em Mangabeira 4 e pretendemos abrir mais algumas igrejas em bairros que não estamos presentes aqui na Grande João Pessoa. Então o nosso trabalho sempre foi um trabalho com um envolvimento na plantação de novas igrejas, treinamento de líderes, e assim temos presenciado o crescimento, o avanço do Evangelho aqui nessa região do Nordeste. Hoje temos vários projetos pelo Nordeste, temos aqui 75 missionários efetivos, porque depois de coordenar o trabalho de plantação de igrejas aqui no Nordeste, nós fomos para o Sudeste, trabalhamos em Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, também 10 anos, e agora retornamos para o Nordeste e assumimos o desafio da Bahia até o Ceará, e ainda pegamos um pedaço do Piauí.
Então nós estamos com uma responsabilidade hoje de 75 missionários efetivos e mais 75 missionários em formação, todos eles trabalhando na plantação de igrejas aqui nessa região. Temos dado muitas graças a Deus porque Ele tem usado os seus servos de forma extraordinária e milagres estão acontecendo no campo missionário. Nós estamos com grandes projetos aqui. Temos o projeto Radical Sertanejo, que tem a base em Juazeiro, na Bahia, e também o Radical Metropolitano, que tem base em Salvador, Bahia. Então, através desses dois grandes projetos, nós temos envolvido muitas pessoas vocacionadas na plantação de igrejas. E temos planos de avançar nestes povoados do sertão, como também nas comunidades carentes das grandes metrópoles. Além desses projetos, temos aqui trabalho com indígena, e trabalho com surdos, tanto na Bahia quanto no Ceará. Então Deus tem sido maravilhoso para conosco e estamos vendo grandes coisas acontecerem no campo missionário. E mesmo com essa pandemia, o trabalho não parou. Estamos a todo vapor, acelerando mesmo e fazendo o trabalho da melhor maneira que pudemos fazer. Temos tido, por exemplo, no mês de setembro, a inauguração de mais um novo templo na cidade de Aquiraz, no Ceará, e também tivemos batismos em Beberibe, em Fortaleza, em Campina Grande, temos visto Salvador, também tivemos batismos. Então estamos vendo o nome de Deus ser glorificado através de vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, além desse trabalho de coordenação, nós continuamos aqui, revitalizando uma igreja, iniciando novas igrejas aqui na Grande João Pessoa, e o nosso objetivo é alcançar ainda alguns bairros que não têm a presença de uma igreja batista aqui nesta região. E queremos dizer da nossa alegria em poder estar envolvido com o trabalho missionário. Parece que foi ontem que chegamos no campo e já se foram quase 36 anos de ministério. Mas que alegria poder servir a Deus, que alegria colher frutos nesses campos missionários, que alegria ver daqueles primeiros batismos dezenas e dezenas de pastores e missionários já atuando aqui no campo do Nordeste. Agora, tudo isso só tem sido possível porque as igrejas batistas do Brasil estão sustentando todo esse trabalho missionário, como disse, através da oração e também através das ofertas. Que bênção poder contar com os irmãos nesse trabalho. Eu sei que não tem sido fácil, alguns irmãos desempregados, outros com dificuldades no trabalho, quem é autônomo, mas Deus tem usado cada irmão, cada irmã, para que o trabalho continue em todo o nosso Brasil. Desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, temos missionários espalhados. E isso tem sido algo grandioso. Deus continua fazendo milagres em todo o nosso Brasil, com dezenas e centenas de pessoas que se convertem a Cristo, que têm as suas vidas transformadas e também as suas famílias têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. Então nós queremos expressar aqui aos irmãos a nossa gratidão. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelas orações que vocês têm feito. Muito obrigado pelas ofertas que vocês estão levantando para o sustento do trabalho missionário. E só assim, o nome do Senhor está sendo espalhado aqui por esta região e por todo o Brasil, e podemos ver
a transformação de vidas. Que Deus continue sustentando a cada um de vocês. O nosso abraço a todos vocês que são aqueles que estão nos sustentando no campo missionário. Um grande abraço ao pastor Mauro César, uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse momento de culto e principalmente numa campanha missionária. Nós estamos com um grande tema, um tema desafiador para todos nós, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Eu também amo as pessoas que se encontram perdidas, porque Ele me amou. Eu multiplico discípulos, porque Ele me amou. Eu oro, porque Ele me amou. Eu também reparto aquilo que tenho, eu contribuo financeiramente para o trabalho missionário. E o tema deste ano, tanto quanto a divisa, estão na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, a partir do versículo 16, e que é um grande texto, inspirativo texto para todos nós. E o apóstolo João disse assim: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que bênção, meus irmãos, pensar no grande amor de Deus por nós. Nós estamos nesta campanha diante de um amor imensurável. Até hoje, ninguém conseguiu descrever através de palavras o tamanho do amor de Deus, Por mais que se fale, por mais que se escreva sobre o amor de Deus, jamais conseguiremos chegar a uma compreensão total desse amor que Deus tem por nós. Por mais que estudemos sobre esse amor, por mais que meditemos, não conseguiremos entender o porquê desse tão grande amor que Deus demonstrou por nós, que somos pessoas tão falhas, imperfeitas, seres humanos limitados, mas Deus nos ama e ama muito. Então o amor de Deus, ele permeia as páginas de toda a Bíblia, e nós encontramos centenas de referências sobre o amor de Deus. Desde os patriarcas, os profetas, através das narrativas dos seus escritos, eles demonstram para todo o povo judeu o grande amor que Deus tinha por eles. E quando viemos para o Novo Testamento, quando vamos para o Novo Testamento, e aí nós encontramos a maior demonstração do amor de Deus por nós, através da vinda de Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa olhar para este amor e ver o quanto Deus nos ama. Então, para entender o grande amor de Deus, nós precisamos refletir sobre isto, sobre a maior demonstração desse amor através da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Através da própria criação do mundo, nós já vemos o amor de Deus sendo demonstrado, colocando aqui todas as condições para que pudéssemos viver e viver bem. Então, onde Deus tem colocado as suas mãos, nós vemos quem Ele é. Ele é amor, Ele é a própria perfeição,
ainda que nós, como seres humanos, tenhamos optado muitas vezes pela desobediência, pelo pecado. Então, meus irmãos e irmãs, falar sobre o amor de Deus sempre será um desafio. Como colocar em palavras, como colocar em palavras essas ações de amor que norteiam toda a Bíblia Sagrada. Confesso que não tem sido fácil compartilhar essa mensagem, mas sempre procurando uma forma de mostrar o quanto Deus nos ama e o quanto Ele tem trabalhado pela nossa salvação, para que possamos viver uma vida digna do seu Evangelho aqui neste mundo. Então, a única coisa que conseguimos dizer é que Ele nos ama, Ele decidiu nos amar, ainda que nós sejamos indignos do seu amor e do seu cuidado. Ainda assim, Deus nos ama. E o apóstolo João, também conhecido como o apóstolo do amor, ele dedicou esta linda carta com 5 capítulos para descrever um pouco sobre o amor. Então ele procura colocar as mais variadas facetas desse amor, apresentando a todos nós que lemos a Bíblia. Ele mostra ser impossível amar a Deus, a quem nós não vemos, se nós não amamos aos nossos irmãos, a quem nós vemos. Então fica claro que nós demonstramos o nosso amor a Deus quando amamos as pessoas que vivem à nossa volta. Então, a nossa preocupação com a salvação das pessoas, a nossa preocupação em pregar o Evangelho, também mostra que nós amamos a Deus. Então, meus irmãos, está aqui um grande desafio para todos nós. O que então nós aprendemos com o apóstolo João e os demais escritores da Bíblia Sagrada? Quais as lições que podemos extrair das Sagradas Escrituras sobre o amor? Como disse, a nossa campanha deste ano está com esse tema desafiador, porque Ele me amou. Qual o objetivo desse amor? O que precisamos entender com esse tema da campanha missionária deste ano? E eu gostaria de fazer aqui pelo menos 4 considerações. Primeiro, precisamos entender que Deus é uma fonte inesgotável de amor. A Bíblia declara que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus ama e tornou-se uma fonte inesgotável de amor. E todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus são pessoas que amam. São pessoas que amam. Impossível alguém conhecer a Deus e ter um coração odioso, Pessoas que não conhecem a Deus não têm capacidade de amar e nem têm capacidade de perdoar outrem, mas quem conhece a Deus ama e perdoa, porque Deus é amor. Então, nós vemos aqui qualquer pessoa que ama a Deus, qualquer pessoa que busca a Deus, qualquer pessoa que tem relacionamento com Deus, é uma pessoa que também ama, se torna um agente de amor aqui neste mundo que se encontra longe de Deus e longe do Evangelho. Então, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é ter Deus, é crer em Jesus. Isso é muitíssimo diferente de ser apenas um religioso. Há muita gente religiosa que não ama, Gente religiosa que é vingativa, egoísta, desumana. E a razão é muito simples, porque eles não têm Deus.
porque se tivessem Deus, não seriam vingativos, não seriam egoístas, não seriam desumanos, porque Deus é amor. Então, uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo de Deus e se torna completamente diferente, passa a amar até os seus inimigos, ou aqueles que se fazem seus inimigos. Essa atitude que nós vemos nas páginas de toda a Bíblia Sagrada. Então, qual a razão de uma pessoa injustiçada, como foi José pelos seus irmãos, e foi vendido para o Egito como escravo? Qual a razão dele amar os seus irmãos que tanto o maltrataram? Por que ele amou os seus irmãos? Porque ele conhecia a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, e Deus é amor. Então, quando os irmãos foram para o Egito, ao invés de se tornar vingativo, ele chorou, de ver os seus irmãos, tanto amor que ele tinha por eles, e cuidou de cada um deles, porque Deus é amor. Então, quem tem Deus ama as pessoas, porque Deus é uma fonte inesgotável de amor. Então precisamos analisar a nossa vida. Nós podemos dizer que toda pessoa que conhece a Deus também ama ao seu próximo, porque Deus habita em seus corações e Deus é amor. É preciso então avaliar as nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Realmente eu amo o meu próximo? Realmente eu consigo perdoar? Eu me preocupo com todas as pessoas que se encontram perdidas? Quero o bem destas pessoas? A resposta a essas perguntas vão indicar se tenho ou não tenho Deus em minha vida, porque Deus é amor. Segunda coisa, precisamos entender que o amor exige provas, precisa de ações. Quando lemos que Deus é amor, que Ele é uma fonte de amor, também lemos que Ele prova o seu amor por nós. No Evangelho de João, por exemplo, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o coração da mensagem bíblica. Apresenta o grande amor de Deus, tendo dado Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus não tinha dois filhos, tinha um único filho, um filho unigênito, e ele entregou seu filho na cruz por nós. Então, é muito fácil dizer que amamos a Deus, sem provar ser isso verdade. Se sairmos pelas ruas do nosso bairro, da nossa cidade, perguntando quem ama a Deus, quase todas as pessoas responderão de forma afirmativa, mas isso não é verdade, porque a maioria das pessoas, inclusive religiosos, não amam, não provam o seu amor para com Deus. Onde as provas do nosso amor a Deus? Amor exige provas, Então é isso que nós encontramos também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não morreu por pessoas boas, nem eu e nem você éramos bons. Basta que olhemos para dentro da nossa vida e saberemos quão pecadores somos. Mesmo assim, Deus nos amou e provou isso, dando o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Terceiro, precisamos entender que o mundo precisa conhecer o amor de Deus. Ainda o mesmo apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, ele disse nessa sua primeira carta, no capítulo 3, versos 16 a 18, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão a passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha que texto lindo da palavra. Então, as pessoas precisam da nossa demonstração de amor. O mundo está carente de conhecer o amor de Deus. Sabemos que tem muita gente que precisa de alimento e precisamos dar o alimento. Se precisar de água, precisamos dar água. Se precisar de carinho, precisamos expressar o nosso carinho. Mas sabemos que a maior de todas as necessidades de um ser humano é a necessidade espiritual. As pessoas se encontram perdidas, sem Deus e sem salvação. Milhões de pessoas se encontram em trevas. Aqui no Brasil, aproximadamente 160 milhões de pessoas não conhecem a Jesus. Estão andando em direção ao inferno. Precisam conhecer o Evangelho. E essa é a principal tarefa nossa, da igreja, anunciar a estas pessoas as boas novas de salvação. O maior de todos os desafios é apresentar ao mundo esse Deus de amor, esse Deus que cuida, esse Deus que restaura, esse Deus que salva. Basta que olhemos para os fatos ocorridos ao nosso redor e chegaremos à conclusão que a maior de todas as necessidades de uma pessoa é conhecer a Deus e, consequentemente, conhecer o amor. Por que dizemos isto? Porque a maior parte dos problemas que o mundo enfrenta é consequência da falta de conhecimento de Deus e da sua palavra. Por que tantas pessoas estão roubando? Por que tantos outros estão matando, destruindo? Por que vendendo e traficando drogas? Por que são corruptos? Falta do conhecimento de Deus e do grande amor de Deus. Então, quem não conhece a Deus não ama a si próprio e não ama o seu próximo. Então é necessário que as pessoas conheçam a Deus. Por isso precisamos levar para as pessoas o conhecimento de Deus, pregando a palavra, pregando o evangelho. É necessário que se faça o trabalho missionário. E a quarta consideração é que todos nós somos devedores para com os que não ouviram o evangelho. Nós temos nesse texto bíblico que nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então nós vemos aqui o grande amor de Deus expresso nas páginas da Bíblia. Nada pode nos separar desse amor, porque separar do amor de Deus seria separar do próprio Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, de 35 a 39. Então, uma das maneiras que podemos demonstrar o nosso amor a Cristo é a nossa fidelidade a Ele e a sua palavra.
Nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando conhecemos a sua palavra, quando meditamos e quando acreditamos na sua palavra. Precisamos ter firmeza em nossas convicções, em nossa fé, em nosso testemunho, em nossa vocação, em nossa missão. Precisamos estar firmes. Mas é por causa deste amor que nós nos sentimos devedores. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos devedores. Romanos 1, de 14 a 16, ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, meus queridos irmãos, esse amor nos faz devedores àqueles que ainda não ouviram a respeito do evangelho. Somos devedores para com milhares de pessoas, milhões de pessoas nesse Brasil. Somos devedores a milhões de pessoas que habitam esse planeta. Não há justificativa para a falta de testemunho. Não há justificativa para a negligência na pregação do evangelho. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. E nós que conhecemos Deus, devemos ser impulsionados por esse amor. Devemos falar desse amor às outras pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, disse: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre toda a lei. Então é um desafio para nós expressar o nosso amor, através da proclamação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, está aqui um grande desafio para todos nós. Primeiro, entender que Deus é uma fonte inesgotável de amor. Precisamos entender isso. Deus é uma fonte inesgotável de amor. Segundo, que o amor exige provas, precisa de ações, e Deus provou a todos nós que Ele nos ama, e agora nós também precisamos provar a Ele que nós o amamos, amando também ao próximo. Também precisamos entender que o mundo está perdido e que o mundo precisa conhecer o amor de Deus, e é um desafio para nós pregarmos sobre este amor. E precisamos entender ainda que nós somos devedores para com todos aqueles que ainda não ouviram acerca do evangelho, e nós temos o compromisso de levar essa palavra a todas as pessoas, porque Ele me amou. Eu preciso levar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês que fazem esta igreja, e que possamos juntos continuar provando a nós mesmos e ao mundo que nós amamos a Deus, e porque nós amamos a Deus, nós queremos continuar pregando o evangelho a todas as pessoas que vivem à nossa volta. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude para podermos fazer o melhor nessa campanha missionária, orando pelos missionários, orando pelas pessoas perdidas e investindo financeiramente para enviarmos mais missionários para os campos, para que o evangelho continue sendo pregado. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, eu quero ser uma bênção, ainda
posso orar e alcançar as vidas distantes, tão sofridas, que não conhecem teu amor. Senhor, sou tão feliz em te conhecer. Nas horas difíceis posso confiar, mas há muitas crianças sem esperança, que em oração sei que posso abençoar. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Senhor, sou tão feliz em te conhecer. Nas horas difíceis posso confiar, mas há muitas crianças sem esperança, que em oração sei que posso abençoar. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Senhor, abençoe o pequeno coração que está sem esperança, as crianças do mundo inteiro, que elas conheçam a tua alegria. Eu te peço, ó Deus, abençoe as suas famílias, em nome de Jesus, amém. Deus ama as crianças e queres ensinar a conhecer o seu carinho, a sua alegria. E a minha oração Deus vai escutar. Estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Queremos dar graças ao Senhor pela vida, pela família e pelo ministério do nosso missionário, Pastor Cirino Reforço. Muito obrigado, querido, pela sua palavra que vem nos lembrar mais uma vez o nosso compromisso diante da missão que o Senhor Jesus confiou a nós como discípulos e a nós
como igreja dele. Que o nosso Deus continue a abençoá-lo grandemente em todo o tempo, em todos os aspectos e em todos os momentos da sua vida. É a nossa oração, é o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esta oportunidade preciosa que mais uma vez nós tivemos de te cultuar junto com os nossos irmãos e com todos aqueles que têm nos acompanhado neste momento. Pedimos, Pai, tua bênção sobre a vida de cada um, ó Pai. Que a tua palavra, a tua mensagem, ó Deus, vinda hoje aos nossos corações, possa operar na vida de todos aqueles que a acompanhamos. O teu propósito, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Cirino, ó Deus, continua a capacitar o teu servo, abençoando, ó Deus, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, ó Deus, e no ministério que ele tem desenvolvido no teu reino, Pai. Sempre usando para despertar a tua igreja, sempre usando, ó Deus, para que em sua vida o teu nome seja sempre glorificado, Pai. E a tua palavra possa alcançar as vidas de todos aqueles que ainda carecem de Jesus. É a oração que te fazemos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor e Salvador nosso. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!